Você abriu em Marcos capítulo 5, eu gostaria de ler a partir do versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Versículo 22 diz assim: Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Espírito Santo de Deus, tua palavra foi lida neste lugar, Deus. Eu quero ser só instrumento nas tuas mãos, de tudo aquilo que o Senhor impartiu no meu coração. Eu peço a manifestação do teu poder através da tua palavra, Deus. Que os irmãos que estão aqui nessa casa hoje possa receber tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero continuar falando sobre algo, até que o pastor Nata liberou ontem. Numa parte ele disse Jairo, e quando ele estava falando, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E falando de cura, falando desse lugar de poder de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, que Jesus ele volta do lugar porque ele tinha ido lá libertar o endemoniado que estava do outro lado da margem. E agora desse lado, quando ele chega, a Bíblia diz que chega diante dele um homem que era dirigente da sinagoga, chamado Jairo. E quando a Bíblia diz que esse homem ele era dirigente da sinagoga, se a gente for estudar e ver o real sentido disso, era como se fosse o bispo hoje aqui na igreja. Era a pessoa que direcionava todas as coisas. Ele direcionava e organizava a sinagoga. Era uma pessoa que tinha uma responsabilidade enorme e tinha uma autoridade muito grande também diante daqueles que seguiam. E agora a Bíblia relata então que esse homem que era tão importante, que era o dirigente da sinagoga chamado Jairo, ele chega diante de Jesus e ele se prostra, ele ajoelha diante de Jesus. E quando ele ajoelha diante de Jesus, ele diz: Senhor, por favor, mestre, por favor, me ajuda. A minha filha, ela não está bem, ela vai morrer e eu preciso que o Senhor vá comigo na minha casa. Eu quero que você entre nessa história para que você entenda a profundidade. Aquele homem, ele caminhava com aqueles homens que estavam contra aquilo que Jesus estava fazendo. Eles não estavam acreditando que Jesus realmente era o Messias e os conflitos já estavam acontecendo. A Bíblia também diz em Marcos capítulo 5 que uma multidão chegava a espremer Jesus. Aonde ele chegava, chegava junto com ele uma multidão. Jesus já estava popular. Jesus já tinha manifestado o teu poder em inúmeros lugares. E agora as pessoas corriam atrás dele. E agora nesse momento, esse homem, então, que cuida da sinagoga, com um desespero pessoal por uma cura da filha, ele se prostra aos pés de Jesus. Quando eu olho isso e eu conversando com o Espírito Santo, eu fiquei imaginando o tamanho do conflito, Kleber. O tamanho das provações, pastor Anzolin, que ele teve que passar. Porque aqueles homens que caminhavam com ele, e agora tudo aquilo que estava sendo construído, e chega alguém e fala: Jairo, você sabe que tem uma pessoa que pode curar a tua filha. E essa pessoa é Jesus que está passando por aí. Eu fico imaginando o conflito na mente dele, daquilo que as pessoas que caminhavam com ele dentro dessa dirigência iam pensar. Mas eu vejo um desespero tão grande, um anseio tão grande por essa cura, que mesmo diante dessa circunstância, a Bíblia garante, e ela diz que ele se prostra diante de Jesus. E quando eu olho esse lugar de se prostrar,
Eu quero dizer que algumas coisas que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração, é um lugar da igreja se render. A primeira coisa, característica que eu vejo nesse texto, eu vejo um homem que ele deixa do lado talvez o teu orgulho, ele deixa do lado talvez a tua autoridade, e diante do lugar, do problema que ele está enfrentando agora, de estar com a filha lá em casa, morrendo, e ele não pode fazer nada, e ele sabe que aquele homem está curando, ele se prostra, e quando a gente vai ver o significado disso, é um significado realmente de rendição, reconhecendo aquilo que Jesus era. Sabe, querido, eu estou vendo um encharcamento de Deus, pelo menos eu estou pedindo isso para a minha vida, e eu estou sentindo um lugar de paz quando eu estou me rendendo ao Senhor. Eu quero dizer que eu vim falar algumas coisas que o Espírito Santo está impartindo no meu coração, e a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, é que você precisa soltar as tuas armaduras, e você precisa se render realmente ao Senhor. A igreja precisa entrar no lugar de se prostrar diante dos pés de Jesus, porque essa atitude de Jairo, ela ativa um lugar e Jesus chama ele para caminhar. Ele fala: Jairo, você se prostrou e você está aqui, e eu vou até a tua casa. Jesus então, ele começa a caminhar com Jairo, e eu quero que você comece a entender o complexo disso. Nós que somos pais, eu sou um pai um pouco mais novo, mas qualquer coisa que acontece, bate um desespero na gente. A paternidade é algo inexplicável, não tem como você explicar. Você faz coisas loucas por causa do filho. E eu fico imaginando agora o desespero desse homem na caminhada com Jesus. Ele conseguiu aquele lugar, ele se prostrou diante de Jesus, e agora Jesus fala: Jairo, agora nós vamos lá, que eu vou caminhar com você. Mas eu quero dizer para você, amado, que nessa caminhada de Jesus, tinha uma multidão que também estava precisando dele. Talvez você está olhando para algum problema que você está enfrentando, e eu achei muito inteligente aquilo que o bispo disse ontem. Ele disse em Conchal que todos nós precisamos de uma cura, amém? Talvez se você não reconhecer isso na tua vida hoje, querido, pode ser que você está muito enganado. Alguma área da nossa vida sempre está precisando de uma cura, nem todos estão num lugar precisando de uma cura física, mas outros emocionais e outros em outros lugares. Eu quero dizer que o Deus que cura está aqui nessa noite, amém? Mas diante desse lugar, dessa caminhada agora, que eu preciso ser muito rápido essa noite, mas nessa caminhada de Jairo com Jesus, a Bíblia diz então que quando ele está caminhando diante da multidão, tem uma mulher que toca sobre ele. E quando essa mulher toca sobre ele, ele manda parar tudo. Ele fala: parou. Eu senti que saiu o poder de mim. E a Bíblia diz que os discípulos falam para ele: Jesus, como que você quer saber quem é? Olha a multidão que está ao teu redor. Olha as pessoas tentando esbarrar em você para ser curado. Mas no significado verdadeiro da palavra, nós conseguimos compreender que quando Jesus fala isso, ele já fala na palavra no feminino, porque ele sabia quem tinha tocado nele. E Jairo está ali do ladinho dele. E quando ele para nesse momento e ele diz que saiu o poder dele, a Bíblia diz que uma mulher que estava há 12 anos sofrendo hemorragia, ela é curada naquele momento. Agora eu fico imaginando Jairo desesperado, pensando na filha que estava em casa morrendo. E agora Jesus parado, dizendo assim: para, porque saiu o poder de mim. Mas eu quero dizer que talvez você não está entendendo alguns processos na tua vida, mas eu quero garantir para você que Deus está cuidando de tudo e Ele está trabalhando no teu coração. Você só precisa acreditar nisso. E quando Jairo estava perto dele, então, digo eu, não, Senhor, mas eu acredito que ele falou: discípulo, deixa Jairo ver. E ele pede então, Vitor, para essa mulher falar, e ela libera que ela estava impura, que ela estava sofrendo, e que agora ela estava curada. Você já imaginou Jairo, dirigente da sinagoga,
que conhecia todas as leis da impureza. O homem que estava com Jesus era o homem que conhecia todas as leis de Levítico, que quando uma pessoa estava impura, você não podia tocar nela. E agora o homem que ele estava levando para casa era o homem que a mulher impura tocou nele. Eu acredito nesse processo onde Jesus, mais do que a cura que ele ia estabelecer na filha de Jairo, ele estava revelando algumas coisas profundas e íntimas no coração dele, quebrando alguma religiosidade, mostrando realmente quem era o amor. Sabe, amado, e quando a Bíblia diz que eles estão naquele ambiente, diz que chega alguns servos da casa de Jairo e diz assim: mestre, fala para Jairo, Senhor, com respeito, para tudo também você agora. Você não precisa mais atrapalhar Jesus. Agora não tem mais jeito, porque a febre aumentou e ela morreu. A enfermidade que tocou nela matou ela, agora não adianta mais levar Jesus para aquele lugar. Eu não sei se você está vivendo alguma área da tua vida que chega algumas coisas, algum diagnóstico, algumas respostas da terra, dizendo que não tem mais jeito. Eu não sei se você já viveu isso ou se você está vivendo isso, de chegar uma realidade para você, uma resposta da terra dizendo não tem mais jeito. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e eu acredito que esse lugar ele traz um conforto e uma força e uma convicção do Deus que nós servimos. Porque a Bíblia diz que quando esses homens chegam, Jesus não deixa Jairo falar nada. Ele diz assim: Jairo, continues crendo, eu estou com você. O que eu quero dizer para você nessa noite, que independente a resposta que veio da terra, aquele que está com você pode mudar todas essas coisas. Sabe, querido, essa manifestação de poder de Jesus, nesse diálogo, nessa caminhada com Jairo, na onde ele fala e ele continua caminhando com ele para casa. Eu fico imaginando a mente desse homem, porque alguns momentos nós estamos muito espiritual, mas tem momento que parece que o medo toma conta da gente, que o desespero começa a bater em nós, e que a gente perde esse sentido. E quando eu olho Jesus olhando para ele, dizendo: calma, continue crendo, homem, vai dar tudo certo. Você sabendo que a filha dele agora está morta na casa, e agora ele caminhando para aquele lugar, e a Bíblia diz que quando ele chega naquele lugar, há luto, há choro naquele lugar, as pessoas estão chorando. A filha de Jairo tinha 12 anos de idade, o texto vai dizer, e diz que quando Jesus chega, alguns ainda estão zombando, mas a Bíblia relata que Jesus pede para tirar todos que estão dentro da casa. E ele leva junto com ele os discípulos que estavam caminhando, os 3, e chama a mãe e Jairo para ficar do lado da menina. E quando eles chegam no lugar onde a menina está, a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz: Talita, cume, levante, cordeirinha. E a Bíblia diz que quando ele diz isso, aquela menina ressuscita no mesmo momento. Sabe o que eu queria ativar o teu coração nessa noite? Que para cada problema, cada lugar que você precisa ser curado, que você trouxe aos pés de Jesus, se você se render a Ele, Ele está disponível para tocar em você nessa noite. Esse Deus que manifestou o poder e transformou a vida
no íntimo de Jairo, que agora eu fico imaginando como Jairo ficou depois de toda essa manifestação e caminhada com Jesus. Esse mesmo Deus, Ele está operando sinais e maravilhas no meio de nós. Esse mesmo Deus, Ele continua tocando em nosso coração. Sabe, querido, o que nos deixa convicto que Deus está trabalhando é o lugar que nós estamos em rendição, em intimidade com Ele, crendo que Ele pode fazer as coisas. Quando eu olho para algumas circunstâncias, amado, quando eu olho, como eu disse, quando eu subi nesse altar e eu estava fazendo a oração, e eu fiz essa oração por muito tempo aqui no altar hoje, dizendo: Deus, quantas áreas da minha vida precisa ser curada? Quantas coisas precisam ser lapidadas em mim, Deus? Quantas coisas eu preciso ser curado que talvez eu não fui ainda? Mas eu quero dizer para você, querido, que eu tenho uma total confiança nele, e eu sei que Ele está curando o meu coração, Ele está curando a minha vida. O que eu quero dizer para você, amado, que a expectativa que você tem que ter é que Ele continua fazendo. Como o bispo disse, quando nós chegamos diante da casa, e nós estamos vendo isso, nós vimos isso, eu falei sobre isso agora, quando não há espaço para o ego, mas sim, nós colocamos a honra e a glória a Jesus, a manifestação do poder de Deus acontece em todos os lugares. E uma igreja que é fortalecida em Deus é uma igreja que se prostra e crê que Ele pode fazer. Ei, amado, eu não sei se é o tempo que nós estamos vivendo, mas nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo demais, e tem inúmeras pessoas que chegaram nesse lugar hoje e estão sofrendo muito. Como eu disse na minha oração, eu não sei o íntimo da tua dor, mas o que eu fui chamado para fazer, o que os pastores foram chamados para fazer, é dizer para você que o eu sou, Ele está cuidando de você. Ele pode tocar em você hoje, transformar essas áreas da tua vida. Ele pode manifestar o poder e liberar você de um lugar que você está preso há muito tempo. A única coisa que eu quero dizer para você, querido, é que nós não podemos duvidar que a manifestação do poder dele está liberada sobre nós. Sabe? Eu começo a caminhar na palavra de Deus e isso começa a gerar esperança no meu coração, Lena. Eu vejo Deus que falou para Abraão levar Isaac naquele lugar e um pouco mais tarde ele proveu o sacrifício, Steph. Eu começo a olhar para a história de Deus e ver o Deus que se apresentou para Moisés na sarça, dizendo: Moisés, eu vou te usar. Eu começo a ver a manifestação na história de Deus, aonde depois de uma transição, Ele chega para Josué e diz: Josué, seja forte e corajoso, eu estou contigo, você vai vencer. E quando nós vamos acompanhando a palavra de Deus, nós vemos que todas as promessas que Ele fez, Ele não falha, amado. Sabe, a expectativa que está no meu coração, querido, é de que a cada segundo que eu viva, ser surpreendido por aquilo que Ele pode fazer. Nós estamos vendo todos esses testemunhos, nós nos alegramos muito de salvação, libertação e cura, porque nós sabemos que esse é o plano de Deus. Esse é o lugar. É por isso que Ele veio nessa terra, é por isso que Ele pagou o preço naquela cruz. Esse é o plano: libertar aqueles que estão precisando de ser libertos, curar aqueles que precisam ser curados, salvar os filhos, reconectar com o Pai. E tem inúmeras pessoas sofrendo, amado. Tem inúmeras pessoas precisando desse toque de Deus, e eu não sei você, mas o primeiro que precisa desse toque de Deus todos os dias sou eu que está aqui nesse altar. Por isso, nessa expectativa, nós entendemos que o mesmo Deus que manifestou a cura na filha de Jairo é o Deus que está operando milagres hoje nessa casa.
É o mesmo Deus que está tocando no íntimo do nosso coração e trazendo paz aonde só tem tempestade, pastor Anzolino. Ontem nós chegamos de Conchal um pouco mais tarde. E eu não sei porque eu estou fazendo isso, eu tenho que parar, mas eu fiquei um pouquinho a mais no sofá e eu dormi com o controle na mão. E olha que eu não estou tão velho assim. E eu vibrei tanto quando aquela moça foi liberta ontem. E eu acabei cochilando no sofá, eu estava no berço, a Carol na cama. E daqui a pouco eu comecei a sentir o meu corpo tremer e eu abri os meus olhos e eu vi um vulto passando dentro da minha casa. E aquilo me colocou muito medo. E naquele momento eu discerni que era um espírito maligno e era 1h, 2h da manhã e eu levantei e eu falei, em nome de Jesus, você não tem autoridade aqui dentro dessa casa e eu peço que você vá embora agora. E eu fui no quarto, eu orei com o Noah, eu orei no quarto. E eu comecei a sentir, Cíntia, a paz que excede todo entendimento do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer, querido, que nós estamos enfrentando muitos ataques nesse tempo. O inimigo nunca brincou de ser inimigo e nós sabemos que até algumas enfermidades, elas são mais espirituais do que nós pensamos. Por isso, nesse momento, nessa noite de cura, nessa noite de toque de Deus, eu peço uma atenção também para você, para que você se prostre diante do Senhor dentro da tua casa e você blinda o teu lar. Você clame a cura dentro da tua casa também. Tudo aquilo que você está recebendo do altar, que você chegue na tua casa e você se prostre e você revista a tua família. Nós estamos vendo quanto nós estamos sendo atacados nesses lugares. Poderia estar contando inúmeros testemunhos bons e alguns livramentos que Deus fez. O bispo liberou uma palavra de livramento aqui nesse altar esses dias. E nós presenciamos alguns livramentos de Deus e nós vimos destruições que estavam prontas para ser feitas e que não aconteceu em nome de Jesus. Nós vimos acidentes que eram para ter perdido tudo, destruído, ter morte e não acontecer nada. A nossa oração aqui nesse altar, a nossa oração nessa igreja é para que você seja revestido pelo poder de Deus. Não é um lugar onde nós ficamos chamando você para um lugar para orar por você por cura, para tentar agir no teu emocional, não. É um lugar para fortalecer a tua vida, para você sair curado, para que assim você possa tocar em outras pessoas e trazer também para casa, para que elas possam ser curadas também. Alguns lugares que você está travado, você precisa de cura, porque você vai ser agente na vida de alguém. Por isso, nesse momento, querido, mais do que um barulho externo, eu peço que haja um chacoalhão dentro do teu espírito, para que você saia dessa noite firmado e com esperança e convicção de que o Deus que tocou na filha de Jairo vai tocar em você aqui nessa casa. Eu gostaria que você permanecesse de pé nesse momento.